Olá pessoal, tudo bem com você? Existe um livro que diz que a doença é o caminho para a cura. E quando você busca mais conhecimento sobre a ciência, você aprende que Deus é muito mais real do que aquilo que você podia imaginar. Que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que eu e você. E é sobre isso, sobre esse assunto, que a doença é o caminho da cura, que eu quero explicar para você que tudo que Deus permite existir na Terra é para ensinar a nós que Deus existe. E que não adianta você ignorar a existência de Deus, achando que vai encontrar Deus em qualquer fonte, da sua forma, porque não é isso que Deus ensina. E nesse conteúdo eu vou explicar para você sobre o cobreiro, que eu não sei se você já ouviu falar, que nasce uma mancha vermelha no corpo. O cobreiro é isso. Nasce uma mancha vermelha no corpo, onde ela vai se alargando. É tipo uma cobra na pele. E não dá a grossura de uma cobra, né? Fina. Ela vai se estendendo no corpo e se a cabeça do cobreiro encontrar outra ponta do cobreiro, ela mata o ser humano. Quem mora em interior aprende muito sobre as coisas espirituais, né? Em capitais as pessoas não conseguem aprender facilmente as coisas espirituais por viver apenas pelaquilo que o olho vê, exatamente como Deus ensina. Mas pessoas de interior, ela tem uma facilidade melhor de aprender sobre as coisas espirituais. E a ciência, ela ensina para você que quando uma pessoa tem crises de afta na boca, várias crises que aparecem aftas com frequência, não é afta, eu já tive afta, mas a ciência explica que pessoas que aparecem afta e some e aparece novamente e some, ela tem várias crises de afta, no futuro vai se focar um tumor, vai aparecer um câncer na vida dessa pessoa. Isso é o que a ciência ensina pra gente. E o que Deus ensina pra gente sobre as doenças. Por isso que eu digo a você que quando você busca mais conhecimento da ciência, você começa a aprender que Deus é muito mais real. Quando você tem experiência, né? Deus ensina tudo. Em Provérbios 10:8, Deus diz: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. O que é uma pessoa transtornada? Um ser humano, quando ele vive transtornado, ele não entende o que vive. E o que é que esse versículo ensina pra gente? Um insensato de lábios. Quer dizer, ele não crê no poder da palavra, ele não crê em nada do que Deus ensina, e aí ele vive transtornado por achar que tudo é real. Ele quer viver uma coisa, mas ele vive outra. Por que é que quando você começa a buscar o conhecimento de Deus, muitas coisas mudam no externo e muita gente começa a se afastar de você? Eu vou lhe dar um exemplo. Numa sala de aula, um professor, ele faz uma prova, né? Eu não sei se você já passou por essa experiência. E aí, o professor faz uma prova na sala de aula, e uma prova bem difícil. Se ninguém daquela prova passar, o que é que os alunos vão dizer naquela sala de aula? Vai acusar o professor.
né? Ele vai dizer que aquele professor é ruim, que ele fez uma prova que ninguém teve competência de passar, vai acusar o professor que aquele professor é quem não soube fazer a prova, porque ninguém passou. Mas quando algum aluno, ele se destaca e consegue passar, aí o que é que vai acontecer? Todos não passaram, mas um ou dois da sala passou. Então, desmascarou os outros alunos. Um ou dois que conseguiu passar naquela prova, quer dizer, ele estudou e ele conseguiu passar. Os outros que não passou, vai começar a olhar para aquele que passou e já vai mudar com ele. Já vai olhar ele com os olhos diferentes. O que é que ele sabe que eu não sei? O que é que essa pessoa tem que eu não tenho? Então, desmascarou os outros alunos que não passou. Eles não podem mais acusar o professor, que é o professor que não soube fazer a prova, né? Houve uma desmascaração ali. Quando ninguém passa, vamos acusar o professor. Esse professor é quem não sabe fazer uma prova boa, porque ninguém teve competência de passar. Quer dizer que todo mundo está errado? Não. Quem está errado? O professor. É isso que isso ensina pra gente. Quando alguém ela aprende algo que os outros não aprendem, ele se destaca, incomoda a massa, passa a incomodar aqueles que não sabem. Então, aqueles que não sabem começam a dizer, esse aí só quer ser, só quer saber tudo, se acha o santo. Mas aí Deus, ele já ensina no manual de vida como o ser humano ter saúde, né? E o que significa sobre as doenças. E quem não entende sobre isso, simplesmente começa a achar que é loucura das pessoas. Isso é loucura deles. Adoecer é normal. Veja bem, mas quem entende sabe que não é normal, porque Deus ensinou, né, aquela pessoa que tudo há uma consequência. Então, quem não sabe, se incomoda com o que sabe. Exatamente como eu estou lhe dando o exemplo aqui sobre o professor que passa uma prova de bastante excelência. Se alguém passar, desmascara os que não sabem. Se ninguém não passar, o professor é que é julgado, mal falado, que é o professor que não sabe. Então não dá para entender essas pessoas que diz crer em Deus, mas não acredita em nada do que Deus ensina. Eu não entendo esse tipo de pessoas. Essa semana eu encontrei um rapaz que ele não crê em Deus, ele é um ateu. E ele deixou bem claro. Eu achei mais honesto a maneira dele se posicionar com a loucura dele, de que essas pessoas que diz crer, mas não crê no que Deus ensina, né? Ele disse que leu a Bíblia e a Bíblia mesmo fez ele não crer em Deus. Ele leu e não teve revelação nenhuma. Quer dizer, ele foi ler na tentativa de desmascarar Deus e não teve revelação nenhuma. Ele foi ler, mas não para aprender, né? E ele achou estranho as minhas opiniões, porque eu tinha asma, e o filho desse homem que conversou comigo, ele tem asma. E ele disse que tudo é normal. Tudo é normal, é da cabeça do homem, essa história de espiritual, isso é uma mentira, é a posição dele. Porque ele foi ler as escrituras querendo desmascarar Deus, não para aprender com Deus, né? É isso que os teólogos fazem. Muita gente que busca o conhecimento de Deus, querendo desmentir a Bíblia, não querendo aprender com o Espírito, ela passa a não crer no mundo espiritual. É isso que acontece. Então, eu não sei se você já conheceu alguém
que já teve experiências com o cobreiro, né? O cobreiro é isso que eu lhe expliquei no começo do conteúdo. Ele é uma mancha vermelha que sai se alastrando pelo corpo da pessoa e que a pessoa começa a buscar a medicina e que a medicina não cura. Eu já conheci pessoas que gastou o dinheiro de uma casa, ela vendeu uma casa e gastou o dinheiro todo. E já no término dela gastar, ela achou a cura em um rezador, em um curandeiro, porque já foi um dos médicos que disse a essa pessoa que ela não ia achar a cura na medicina. E ele começou a buscar rezador e ficou bom, mas ela já tinha gastado o dinheiro de uma casa. Uma casa, quer dizer, gastou muito para encontrar a cura, né? Esses cobreiros, quando aparece e que a pessoa não se posiciona atrás de uma cura, provavelmente logo após ela vai ter um câncer. É um alerta de um câncer. Já a ciência ensina que pessoas que têm crises de afta, bastante crises de afta, no futuro ela tem um tumor no corpo. Vai aparecer um câncer no corpo dessa pessoa. Então veja que é exatamente como Deus ensina, com a sua palavra. As pessoas que não têm sabedoria de lábios, ela vive transtornado. Porque por mais que ela adoeça, por mais que ela busque a cura na medicina das doenças, ela não crê na causa da doença. Por isso, essas pessoas que não creem em Deus, ela vive transtornado. Ela não crê naquilo que Deus ensina. E por quê? Né? Tudo tem o seu porquê. Porque a gente vê crianças adoecendo, né? Por que a criança adoece? É isso que as pessoas não se aprofundam nos estudos para aprender. Veja bem, uma experiência que eu tive quando eu vivia muito no pecado, né? Eu vivia bebendo, na roda dos escarnecedores e gastei muito na medicina, muito mesmo, tanto comigo como com filhos meus. E quando você não sabe nada do mundo espiritual, da parte de Deus, você não tem a revelação. É isso que Deus ensina. Por isso que Deus diz: quem vive na mesa dos escarnecedores jamais será sábio. Porque ele vive como se o pecado não fosse pecado. Ele vive como se nada tivesse consequência. Então ele naturaliza tudo e para ele tudo é normal. É isso que Deus ensina. Então, uma época que a minha filha adoecia muito, eu andei muito na medicina e fiz todos os exames nela. Ela tinha um aparelho de respirar, eu tinha um inalador em casa, eu tinha um aparelho que aplicava no jato, né, para ela respirar melhor. E aí, como ela estava tendo muitas crises, muito catarro, aquele catarro verde que saía de dentro dela, eu levei ela numa especialista, numa pneumologista. E essa doutora, que era especialista, graduada fora do Brasil e com todas as especialidades, ela foi a única que conseguiu me ajudar na época. Ajudar assim, né? Porque controlou a doença. Eu passei a ter mais um controle a partir do momento que eu gastei muito e busquei o conhecimento. Mas eu tive uma experiência que eu vou contar aqui para você. Eu paguei a consulta, ela fez os exames de alergia na pele e me encaminhou para fazer uns raios-x do pulmão da minha filha. E marcou o retorno. Ela marcou o retorno. Nos exames do raio-x, que já foi outro médico, dono de clínica, médico particular, quando ele fez o exame do pulmão da minha filha, ele ficou desesperado quando viu o resultado do exame. Até porque ele conhecia minha mãe e tudo, e ele
me chamou urgentemente e ele disse assim para mim: leve sua filha da agora direto para o hospital. A sua filha está precisando ser internada. Ela está com o pulmão dilacerado. E eu fiquei desesperada quando esse médico disse isso para mim. Porque eu tinha vindo de uma pneumologista que já tinha feito alguns exames e alguns testes na minha filha. Ela já era médica direto do pulmão, né? Então eu disse, meu Deus, como pode? Minha filha estava praticamente boa em casa, apenas saindo o catarro do peito, tendo febres, né? Esses sintomas. E aí, com o raio-x dele, ele disse isso para mim, que eu não deixasse minha filha em casa, porque a minha filha estava com o pulmão muito doente, que ela precisava ser diretamente internada. E eu disse para esse médico que o retorno com a doutora especialista em pulmão era daqui a uns 15 dias. E ele disse, não espere. Não espere. E aí eu saí desesperada, fui no consultório conversar com a secretária para ela botar o retorno no mesmo dia. Eu queria mostrar aquele exame para a doutora naquele dia ou no máximo no dia seguinte, porque a minha filha estava em estado grave em casa. E o médico que tinha feito o raio-x tinha mandado eu levar a minha filha diretamente para um hospital internar, que a minha filha estava mal e podia chegar a um estado de óbito. E aí a doutora disse que não tinha vaga. A secretária disse que não tinha vaga porque ela é muito lotada e que eu tinha que esperar os 15 dias. E eu fiz aquele pré-barraco, né? Pré-barraco. Eu disse que eu paguei e que eu exigia uma vaga no caso que a minha filha estava passando. Na situação que a minha filha estava, eu exigia uma vaga. Que ela não ia fazer isso com a minha filha. Eu não ia pagar uma consulta para levar a minha filha para um hospital público, porque o médico, outro médico que era médico graduado também, estudado, fora do Brasil, ele era o dono da clínica. Não foi um qualquer que tinha feito o exame, ele era o dono. Então ele entendia. Ele disse que a minha filha estava em estado grave. E fiz aquela situação ali e consegui uma pré-consulta, né? Uma nova consulta para minha filha. Para a doutora ver os exames da minha filha. O que o médico que fez o exame tinha dado esse diagnóstico para mim. E aí, quando eu fui recebida por essa médica graduada, especialista em pulmão, que aqui na minha cidade ela é muito conhecida, né? E muito boa na área dela. Ela é uma médica muito boa, me ajudou bastante na época. E vou até falar o nome dela aqui, que é a doutora Andréia. Eu fiquei muito feliz com o atendimento dela, mas no imediato ela me deu uma lição de moral. Ela olhou os exames da minha filha, mandou eu levar minha filha mais uma vez e ela me deu uma lição de moral. Ela disse, olha, se você pretende tratar a sua filha comigo, eu não mandei você ouvir opiniões de pessoas. Eu mandei você fazer os exames da sua filha. Eu não mandei você ouvir a opinião de médico nenhum. A sua filha não tem doença grave nenhuma no pulmão. Para você exigir que eu abrisse uma vaga e atender a sua filha antes do que estava marcado, que era o retorno. E eu fiquei assim, transtornada, como diz nesse versículo. Transtornada, sem entender o que eu estava vivendo. E ela disse, você pagou, eu sou graduada, começou a dar as graduações dela. Eu sou graduada em lugar tal, estudei em tal lugar. Não é um médico qualquer que vai dizer para você que a sua filha tem uma doença que ela não tem. Nós estamos pesquisando a doença da sua filha, mas que essa doença que ele está dizendo, sua filha não tem. Isso aí é o que ele está dizendo. E eu me posicionei com a doutora. Eu disse, olha, doutora, eu estou desesperada, mas se ponha no meu lugar.
eu sou mãe, e o médico disse que a minha filha tem uma doença grave e você marcou o retorno para daqui a 15 dias. Você acha que eu tenho que ficar em casa tranquila ouvindo isso da boca de um médico? E ela disse, eu entendo você e atendi você, mas se você quiser continuar com o meu trabalho, você tem que confiar no que eu digo. Se você quiser confiar nas opiniões de outros médicos, eu lhe devolvo o seu dinheiro e você vai tratar a sua filha no hospital que ele disse, com ele, com quem você quiser. Porque a sua filha não tem essa doença que ele disse. E eu fiquei transtornada, sem entender o que eu vivia. Sem entender aquela situação que eu estava vivendo. E eu estava gastando muito. E no final do diagnóstico, o médico, essa doutora especialista, ela realmente só fez dizer que a minha filha tinha uma poeira no pulmão. Uma poeira que poderia ser controlada, passou o medicamento e que eu não precisaria me desesperar como outro médico tinha dito. O pulmão dela estava perfeito, intacto, e aquele catarro verde que saía em bastante frequência na minha filha, que foi por muitos anos, até ela completar os 7 anos, foi controlado, né, com esse tipo de medicamento que ela me indicou na época. Eu tô contando isso para você entender exatamente o que Deus ensina pra gente. Que quem vive na roda dos escarnecedores, jamais ele é sábio. Porque ele adoece, busca cura, busca o jeito dele, mas ele não busca a causa da doença. A Bíblia fala sobre todas as doenças para você. Sobre impinge, sobre verruga, sobre o câncer, sobre tudo. E as pessoas preferem deletar os ensinos de Deus, não acreditar em nada do que Deus ensina, para acreditar no Deus que eles fingem acreditar, que é no dinheiro. Né? As pessoas buscam a sua forma, eu creio da minha forma. E aí vive desses transtorno, gastando como eu vivi muito, porque eu não sabia associar nada com nada, exatamente como Deus diz. Meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Quando você não crê em nada do que Deus ensina, que Deus é esse que você crê? É isso que Deus quer saber. Qual é esse Deus? É mais bonito a gente ser sincero, né? Como um rapaz foi para mim, eu não creio em espírito nenhum. Morreu, acabou. É mais bonito do que o ser humano dizer, eu creio da minha forma e não creio em nada do que Deus ensina. Então, que Deus é esse que as pessoas creem? Crê da sua forma, vive adoecendo e vive buscando apenas a medicina por não crer no poder da palavra, por não crer que pecado tem consequência nenhuma. Então, que Deus é esse? Que muita gente crê. Por isso existe tanto ser humano transtornado de espírito, porque o transtorno é espiritual. É um ser humano viver e não saber o que vive. É o ser humano viver apanhando como um trigo, que Deus diz em outro versículo. Ele apanha, o pecador, ele apanha como trigo, como uma mão de grau. Ele apanha e não aprende com nada que ele vive. Por quê? Porque ele vive na roda dos escarnecedores. O que é que a gente faz na roda dos escarnecedores? A gente diz estar relaxando, né? Buscando risos falsos, como Deus diz tudo isso. A gente procura uma felicidade momentânea, causando mal na vida dos nossos filhos e não entende o que vive, por não acreditar que a doença é o preço do pecado. As pessoas não querem crer, porque elas querem crer da forma que elas querem.
Elas querem viver por conta própria, sem aprender nada do que Deus ensina. Então, para ela, o pecado é apenas o que ela acredita. Ela acredita no que ela quer, no que lhe convém. Eu nunca vou esquecer quando Deus me usou para dar um recado a uma pessoa. E na hora que eu dei o recado, Deus disse exatamente dessa forma. Ela só creu no que ela quis. Porque o recado era que ela precisaria jejuar para parar de perder, de ganhar e perder dinheiro. Que ela ganha e perde. E aí ela acreditou no recado. Porque ela vê que ganha e perde dinheiro. Mas aí foi quando Deus revelou para mim. Ela apenas creu no que ela quis. Ela não crê como está escrito. Então avise a ela o resto do recado. E aí jogou ela numa cadeira de roda na minha visão, para que eu entendesse o verdadeiro recado. E aí quando eu passei o recado para ela, ela achou que eu estava louca, porque ela não crê em nada do que esse Deus ensina na Bíblia. Mas vive ganhando e perdendo, mas vive adoecendo, fazendo exames. Então, por não saber a causa, o ser humano acredita da forma dele, exatamente como Deus diz. Meus filhos sofrem por falta de conhecimento. As pessoas, quando elas querem crer da forma delas, quando ela adoece, ela quer apenas a cura. Ela não quer a causa. Ela não quer mudar. Ela não acredita em Deus. Então é mais bonito o ser humano ser sincero, como o rapaz foi. Disse que muita gente já fez muito melhor do que Jesus na terra e não teve a fama desse Jesus. Olha o que ele disse para mim. Muita gente já fez coisas melhores do que Jesus e o povo vive falando nesse nome aí, Jesus. E se você ler a Bíblia de verdade, você é o primeiro a não crer no que está escrito. Ele disse para mim. E o que eu disse para ele? Você não se conhece. Porque um ser humano que não crê em Deus, ele não se conhece. Ele apanha como trigo e não sabe por que adoece, por que ganha e perde dinheiro. O que significa Deus? Pelo menos ele foi sincero. Mas muita gente na terra, ele não é sincero. Ele acredita em enganar Deus por não conhecer as consequências de cada pecado daquilo que Deus ensina. E aí ele disse para mim, que Deus é esse que condena uns e outros não. Quer dizer, ele não teve revelação nenhuma por trás das letras. Ele leu por ler. E aí ele adoece, o filho tem asma, tudo acontece na vida dele porque ele blasfema, é um insensato de lábios, não sabe nada do que peca, não acredita em consequência nenhuma e vive simplesmente recebendo o retorno do pecado. E é isso que as pessoas fazem quando não crerem em Deus. Deus não obriga que eles creiam. Não tem diferença se você crê nele ou não. Não existe diferença. Existe obediência. Se você não obedece, você passa pelo problema e não aprende com ele. Se você crê, você presta atenção que todo pecado há uma consequência. E o pecado, ele não é aquilo que você faz com os outros apenas. O pecado é aquilo que você não crê no que Deus ensina. Deus ensina que é pecado julgar, mas apenas um julgamento errado. A gente pode falar mal do outro. Isso não é nada demais. Por quê? Porque não sabe associar nada com nada. Ele crê apenas na ciência e vive enganado, apanhando as consequências do pecado e não aprendendo com ele. Porque a doença é o início da cura da alma. É isso que Deus ensina.
Então, se você adoece e acha que é normal por não crer, exatamente como ele disse para mim, eu não creio. Então, aí entende-se uma pessoa que não crê. Ele falou para mim que a mãe dele morreu de câncer e que não tinha motivo nenhum para a mãe dele morrer de câncer e que Deus era esse. Então, são pessoas que não crêem no poder da palavra. Exatamente como Deus diz, se tu busca uma religião e não crê no poder da palavra, a tua religião ela é vã. Se tu ora e faz tudo errado, tu não aprende nada e vive transtornado gastando na medicina, achando que é coisa normal da vida. Então, quando você esfocinha a ciência, quando você fuça o que a ciência ensina para você, lhe ajuda a você aprender que Deus existe. Quando você apenas vai atrás da ciência quando precisa, ainda descredibilizando da ciência, como o rapaz falou, eu sei que a ciência mente muito. Ela manipula os seres humanos por interesse próprio. Ele crê assim, mas ainda se aproveita da ciência, como ele diz. Eu me aproveito ainda muito mais da ciência, creio mais do que creio em Deus. Dessa forma, esse ser humano conversou comigo. E eu fiquei muito impressionada, porque a gente se impressiona, mesmo a gente tendo tido milagre. Eu fui falar dos meus milagres para ele e ele não quis saber. Ele disse, cada um crê da sua forma. Seus exames podem ter dado alguma coisa errada. Ele não crê em nada. Quer dizer, vive apanhando e não acredita nas consequências do pecado. Como muita gente prega. Tem um canal aí que fala em todos os orixás do candomblé como guias de cura. E é muito milhões de seguidores querendo aprender a cura com o próprio Satanás. Porque o povo não sabe discernir nada. Nem sequer o poder da palavra. Ela não aprende nada com nada. Exatamente como Deus diz. E vive transtornado. Ganhando e perdendo. E não sabe discernir nem o que vê. Como Jesus ensinou aos fariseus. Você não sabe discernir nem o que vê. Como você vai discernir o espírito? Qual espírito é bom ou ruim para você? Então, cada vez que você se aprofunda, você aprende mais. E cada vez que você rejeita, mais tolo o ser humano vive. Por não querer saber nada. Nem vendo, nem passando na pele. Nem na pele. É como Tomé. Tomé pegou nas feridas de Jesus, porque ele vendo, ele não queria crer. Eu quero tocar Jesus. Eu não estou crendo no que eu estou vendo, porque você morreu. E Tomé se apresentou para ele, e ele disse, eu não creio, eu preciso pegar. E Jesus disse, pode pegar, Tomé. Se é preciso você pegar para crer, então pegue. Então, é muito óbvio as coisas. Para aqueles que creem, para aqueles que não creem, porque quer viver em liberdade, sofrendo as consequências de tudo e não aprendendo com nada, nada é nada. Né? Ele não crê nem nele mesmo. O ser humano que não crê em Deus, ele não crê em mais nada. É isso que Deus ensina. E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E procure se aprofundar em mais conhecimentos da ciência verdadeiramente, porque tem muito conhecimento da ciência mentirosa. Como Deus diz, até pelo um bocado de pão o homem prevaricará, o homem pecará. Cada um peca da sua forma, rejeitando todos os ensinos de Jesus Cristo. Né? E se alguém na terra faz algo muito melhor do que Jesus, foi ensinado por Jesus. Porque tudo que foge dos ensinos de Jesus é engano. Você crendo ou não, é engano do ser humano. E que a gente só tem uma maneira de chegar ao céu, é aprendendo a verdade.
Quando você crê na verdade, a mentira ela começa a ser desmascarada. É isso que Deus ensina, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo na vida de alguém que precisa buscar o conhecimento do Espírito, do verdadeiro Espírito, né? Porque senão é fácil discernirmos o que a gente vê. Imagine a gente querer discernir aquilo que a gente não vê e sem a ajuda de Jesus. Quer dizer, é loucura para Deus. Isso é a loucura para Deus. Eu só vi saúde na minha filha quando encontrei Deus. Eu só vi saúde no meu corpo e esclarecimento em tudo que eu vivia quando eu encontrei Deus. E quando eu encontrei Deus, aqueles que fingem já andar com Deus, tipo, né, a minha mãe, que é mãe de santo, se afasta e ainda se lamenta, né? Se justifica, é a vítima. Como eu sofro, nem minha filha dá valor, que Deus é esse, mas não quer saber nada. Então, quem são os loucos do mundo? É muito visível quando você aprende verdadeiramente como Deus ensina, tá certo? E deixe o seu comentário. Você já teve alguma experiência espiritual? Deixe o seu like para ajudar o canal e até o próximo vídeo.